Senhor, ó Deus, graça te damos nessa tarde por permitir-nos chegar uma vez mais a esse lugar, amado Deus. Graça por haver nos traído com paz, com segurança. Sabemos que o regresso não será diferente também, amado Deus. Graça, porque nesse momento vamos entrar, amado Deus, em uma dimensão em que vamos necessitar de tua ajuda, de mover de tu Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, em nosso intelecto humano. Necessitamos, Senhor, que o Senhor nos dê a revelação de tu palavra, mais allá de lo que hemos aprendido hasta hoje. Queremos ir um pouco mais allá, queremos aprender mais, saber mais, profundizar-nos mais, amado Deus, em os mistérios que estão aí ocultos, pero para ser revelados àqueles que te buscam, àqueles que anelam mais de ti. Dá-nos a graça, dá-nos o entendimento, amado Deus. Bendice aqueles que não estão aqui nessa tarde e noite, bendice-los em nome de Jesus, onde quer que estejam. E a nós outros, amado Deus, guia-nos, dá-nos a direção em todo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bueno, avançamos então. Muito bem. Estamos no capítulo 20, e nos havíamos detenido em la petición de los hijos de Zebedeo. Vámonos, versículo 29. Dice: ao salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto ao caminho. Quando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericórdia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Ok? Entendo que você em algum momento ha escuchado predicações de isso, ¿verdad? Este pasaje, hermano, está também no livro de Marcos e também no livro de Lucas. Vamos ver Marcos capítulo 10. Mantenha tu dedito aí, Mateus. Regressamos aí depois. Marcos 10. Marcos 10, versículo 46. Eu vou estar lendo esses três passagens, vocês ponham atenção para ver se logo captar alguma coisa, ok? E 46 diz: Entonces vinieron a Jericó, e ao salir de Jericó, ele e seus discípulos, e gran multitud, Bartimeu, el ciego, hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E oyendo que era Jesús Nazareno, começou a dar voces e a dizer: Jesús, Hijo de David, ten misericórdia de mim. E muitos le repreendiam para que calhasse, pero ele clamava muito mais: Hijo de David, ten misericórdia de mim. Então Jesús, deteniendo-se, mandou chamar-lhe. E chamaram ao ciego, dizendo-lhe: Ten confiança, levanta-te, te chama. E então, arrojando su capa, se levantou e vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, 35. Aconteceu que, acercando-se Jesús a Jericó, um ciego estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ao ouvir a multitud que passava, perguntou
que era aquele. E lhe dijeron que passava Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Percibieron alguna diferencia, hermanos, en los tres evangelios? ¿Cuál diferencia? ¿Ah? El nombre del ciego. Eso es. Esta es una de las diferencias, hay otras, ¿verdad? Mateo habla de dos ciegos, ¿verdad? No se refiere al nombre del ciego, ¿cierto? Mateo habla de dos ciegos, sin referirse al nombre del ciego. Marcos habla del ciego, ¿verdad? Del nombre. Vamos a ver. Sí, el ciego Bartimeo recibe la vista, ¿cierto? Y Lucas también habla también del ciego, ¿verdad? Del nombre del ciego. Pero lo que se ve aquí, tanto Marcos como Lucas habla de un ciego, no de dos ciegos. Mateo habla de dos ciegos, sin referir-se especificamente quem era. E já Marcos e Lucas hablam especificamente del ciego Bartimeu, ok? Essa é uma curiosidade que podemos ver aqui. ¿Por que Mateo habla de dos ciegos, verdade? E Marcos e Lucas hablam de um ciego. Em primeiro lugar, porque Marcos ele foi mais específico. Acuérdese que Marcos foi o que escreveu o primeiro evangelho, certo? O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos coletava informações de Pedro, tudo o que escutava de Pedro. Por aí, em algumas escolas diziam no passado que era o evangelho de Pedro, né? O evangelho de Marcos, pero com informações de Pedro, ok? Todo o que Marcos escreveu, praticamente todo foi em conversações com Pedro, certo? E depois que, claro, Mateus e Lucas agarram informações de Marcos. Pero Marcos e Lucas se concentraram em um cego específico, certo? Em um milagre de um cego, porque era supostamente, podemos entender que foi o cego mais conhecido na comunidade, né? Aunque ambos foram sanados, pero o mais específico, mais conhecido, mais famoso talvez, é o que gritou mais alto, e por alguma razão eles se detuveram em falar de um solo cego, enquanto Mateus habla de la realidade de aquele momento. La realidade é que haviam dois cegos. Esses dois cegos são ignorados por Marcos e Lucas, pero Mateus vai claramente, haviam dois cegos, certo? Essa é uma coisa. Outra coisa é que Mateus e Marcos, vamos ver aí. Vou marcar aqui que estou me perdo. Vamos ver. Marcos e Lucas dão nome ao cego e falam de um solo cego. E Mateus habla de dois cegos, sem dar nome. Ok? Entonces, es como más veraz. Por exemplo, estamos aqui em uma sala, verdade? Em uma igreja, em uma aula, e temos aqui 6 pessoas escutando uma classe de teologia, certo? Aí vem outra pessoa e diz: eu estava em uma classe, e aí estava a Susana também na classe, tá vendo? Está sendo específica sobre uma pessoa, não, que haviam outras, entende? Por alguma razão, esses dois homens foram específicos, seguramente porque Bartimeu era mais conhecido, mais famoso, alguma situação passa aqui. Sin embargo, Mateus habla de la realidade que estava no momento. Qual é a realidade?
que cerca de Jericó haviam 2 cegos. Entende? Então é necessário saber isso aí, a diferença, verdade? A outra coisa que se pode ver aqui, irmãos, e é isso que eu quero que vocês ponham bem atenção, ok? Porque tem a ver com a história, ok? Tem a ver com a história da cidade. Vamos ver aqui. Mateus, vamos ver o Mateus, capítulo, Mateus, verdade? Vamos ver. O que disse Mateus? Disse, versículo 29, ao salir eles de Jericó, ponga bem atenção nisso, ao salir eles de Jericó, Mateus, certo? 20, 29, vamos ver Marcos, que diz Marcos, versículo 46, então vinieram a Jericó, e ao salir de Jericó, ok? Uma vez mais, está falando de salir de Jericó, certo? Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Aconteceu que, acercando-se Jesus a Jericó. Então, se 2 evangelhos dizem que Jesus está saindo de Jericó, saindo da cidade e se topa com os 2 cegos, né? Já Lucas disse que acercando-se, como que quem está chegando a Jericó, verdade? Pareceria que há uma contradição aí, verdade? Porque um diz que ele estava saindo de Jericó, outro diz que ele está chegando a Jericó. Qual é a realidade? Qual é a verdade aqui? Então, irmãos, quando uno vai ver a história e o que hablam os historiadores, uno vai investigar um pouco mais. Se acorda que Josué capítulo 6, se acorda capítulo 6 de Josué? O que sucedeu? Entendo que vocês sabem que os muros de Jericó caíram, verdade? E uma palavra foi liberada sobre esta cidade. Quando se caíram os muros, quando se destruíram a cidade de Jericó, houve uma sentença sobre essa cidade. E está aí no capítulo 6, versículo 26 de Josué. Josué, com todo o seu povo, tomou a Jericó e disse ao versículo 25, não 25, não, 26. Em aquele tempo, hizo Josué um juramento dizendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare e reedificare esta cidade de Jericó. Sobre su primogênito eche los cimientos de ella, e sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estava, pues, Jehová com Josué, e su nombre se divulgou por toda a tierra. Havia uma palavra, e Deus respaldou essa palavra, ¿verdad? Porque Jericó era chamada cidade de la luna, eram adoradores de la luna, idólatras, verdade? Então, a destruição dessa cidade tinha a ver com o propósito de Deus, verdade? Em primeiro lugar, porque era uma cidade que se ponia delante do povo, entre o deserto e a entrada à terra prometida estava essa cidade, né? Eles teriam que passar por aí, não havia outra maneira. Então essa cidade tinha que ser destruída, verdade? Mas havia uma sentença, a sentença era que nada mais podia volver a edificar essa cidade. E o que se tiver em mente edificar a cidade outra vez, ia sembrar os cimentos, ia morir a família, ia passar um montão de desgraça, verdade? Su primogênito ia morir no momento de poner cimentos, e ao terminar, a finalizar a cidade, seus filhos menores. Muito bem. Então, que Jericó é esta, então, verdade? Se havia uma maldição sobre essa cidade. Havia uma maldição. Então, irmãos, quando você vê 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16. Primeiro Reis, vamos ver. 16, estamos falando do reinado de Acabe. Se acorda quem era Acabe? Sim, se acordam? Rei Acabe? Tinha por esposa quem? Quem era a esposa de Acabe? Isabel, isso. Ok? Era um homem bastante perverso. E disse no reinado deste homem, diz que ele hizo um altar a Baal, no templo de Baal, também lá,
versículo 34. Em su tiempo, Hiel de Betel reedificou a Jericó, né? A preço de la vida de Abirán, su primogênito, echou cimento. E a preço de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palavra que Jeová havia hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Ves? Anos depois, esse homem tratou, vamos reedificar a cidade. Bueno, lo hizo, pero a cuesta de la muerte de sus hijos. La maldição de verdade se vino sobre eles. Agora, reedificaram a cidade, muito bem. E aqui, quando os evangelhos falam, Mateus, verdade, e Marcos, que Jesus está saindo de Jericó. Lucas diz que ele está entrando, acercando-se. Estamos falando que havia uma outra cidade com o mesmo nome, que foi edificada por Herodes. E essas cidades eram praticamente vecinas, pelo menos próximas uma da outra. Havia Jericó, que foi edificada no tempo do rei Acabe, verdade? E havia uma Jericó edificada por Herodes, com o mesmo nome, Jericó. Então, se quem está, por exemplo, observando, verdade? Se eu estou aqui, ó, aqui está uma Jericó e aqui está outra, certo? Se eu estou indo para cá, se você me mira de aqui para lá, o que vai pensar você? Me estou acercando a Jericó? Me estou acercando a essa e supostamente estou saindo desta. Me entende? Essa é a confusão. Não é uma confusão, é uma realidade. Havia de verdade duas cidades com o mesmo nome. Você pode ver nos mapas, você vai encontrar por aí. Duas cidades com o mesmo nome, Jericó. Uma edificada por Herodes e a outra que era a Jericó antiga, que não devia ser edificada, pero edificada. Então, se não há nenhuma equivocação, nenhum erro aqui. De verdade, Jesus está saindo da cidade e acercando-se a outra. Em qual delas estava o cego, não se sabe, pero estava em Jericó, uma dessas duas cidades, ok? Então, se não há nenhuma contradição aqui. Hã? Por Herodes, exatamente. No tempo de Acabe. Foi lá que havia sido destruída. Lá que havia sido destruída por Josué. Esse rei decidiu, por sua soberba, edificar a cidade. Então, a Jericó antiga e a Jericó construída por Herodes. Entende, irmãos? Então, dependendo de quem veia, verdade? Podia ser que entrava ou que saía da cidade. Os três autores dão ênfase em um cego específico. E outra coisa que quero chamar a atenção aqui é que esse homem era cego, certo? Era cego, pero ele tinha maior e melhor visão que os demais. Ele era cego, pero gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, é dizer, que era um que não veia Jesus, que era cego, pero reconhecia quem era Jesus. Os demais que caminavam com o Senhor, mas bem rechaçavam a ideia de que ele fosse o Messias. Para muita gente, ele era apenas um profeta, mas que chegou à comunidade. Porque naquele entonces muitos profetas se manifestavam. Muita gente dizia que vinha de Deus e tudo mais, assim, os sinais. Pero o que chama a atenção é isto: saber que um homem cego, fisicamente incapacitado de ver, ele em seu espírito sabia quem era Jesus. E os que tinham ojo bueno não reconheciam a Jesus. Amém? Sim ou não? Isso nos habla muito, verdade que sim? Estamos dizendo que as pessoas que tinham boa visão caminavam com Jesus em meio à multidão e não o reconheciam a ele como filho de Davi, nem tampouco como Messias. Já esse homem, sendo cego, sabia quem era Jesus. E gritava realmente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me entende? Não por isso. É questão de uma visão espiritual que ele tinha, que os demais não tinham. Entende? Ou seja, muita gente está no reino de Deus, supostamente, certo? E não tem as mesmas experiências que os demais têm.
A gente que está indo no culto, o poder se está manifestando, a gente sendo sanada, mistérios e tudo mais, e alguns estão como se estuvieram aí fora, não estão vendo, não estão percebendo espiritualmente o que está sucedendo, né? É essa que eu quero que os irmãos entendam. Ele era cego de la vista física, não de lo espiritual. Em lo espiritual, ele reconhecia que Jesus era filho de Davi. Com só dizer que ele é filho de Davi, já está conectando com o ministério messiânico de Jesus. Entende? Era essa visão muito clara que ele teria. Era cego de ojo, pero não de espírito. Que mais? Em livro de Lucas diz que ele arrojou a capa, verdade? Lucas ou Marcos? Se quitou um peso de em cima na carga ou na capa mugrenta, verdade? Guerra talvez de andarem na calle, né? E se quitou na carga de em cima e foi livre. Então, se também a questão das cargas sobre nós outros nos quitam a visão, verdade? Na carga de pecado, na carga de maldição, na carga de rebeldia, de rebelião, isso nos quita a visão, né? Estamos carregando o peso demasiado e não estamos vendo o que temos que ver. Capítulo 21 habla de la entrada triunfal em Jerusalém. Esse passagem está em Lucas 19, está em João 12 também. A entrada triunfal. Dice: quando se acercaram a Jerusalém e vieram a Betfagé, ao monte de los olivos, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está em frente de vosotros, e luego hallaréis uma asna atada e um polino com ela. Desatadla e traémelos. E se alguém os dijere algo de si, o Senhor los necessita, e luego los enviará. Todo esto aconteceu para que se cumplisse lo dicho por el profeta quando dijo: desci a la hija de Sión, e aqui tu rei viene a ti, manso e sentado sobre um asna, sobre um polino, hijo de animal de carga. Quem era o profeta? Zacarias, ok? Zacarias 9:9 foi o que profetizou. Apunte aí, Zacarias 9:9. Vamos ler Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 habla do futuro rei de Sión. Disse: alégrate, hija de Sión, dá vozes de júbilo, hija de Jerusalém. E aqui tu rei vendrá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um polino, hijo de asna. Ok? Aí está a profecia, e de verdade se cumpriu. Diz que os discípulos foram e hicieron como Jesus les mandou, e trajeron el asna e o polino, e pusieron sobre eles sus mantos, e ele se sentou em cima, e a multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, e outros cortavam ramas de los árboles e las tendían en el camino. E la gente que iba adelante e la que iba detrás aclamava diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quando entrou ele em Jerusalém, toda a ciudad se comovió, diciendo: ¿Quién es este? E la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaré de Galileia. Ok? Quem é este? Se perguntava a gente todavia. Hermano, quando Jesus entra em Jerusalém, já ele está entrando em la semana de sua muerte. Aqui estão em los últimos dias de sua vida aqui. Quando entra em Jerusalém, já está com a mirada em la cruz. De aqui já não sai mais, já está acercando-se ao tempo de ser arrestado e passar pelo juízo, aquela condena e tudo mais. E a crucifixião. Então, o primeiro que chama a atenção é que quando Mateus apresenta a Jesus, verdade, que apresenta o Senhor como rei, ele está entrando em la ciudad
que vai aclamar no momento que ele está entrando na cidade. Osana, hijo de Davi, verdade? Por essa mesma multidão que está aclamando, tirando os mantos e palmas para que ele caminhar e passar por em cima, esta mesma cidade, esse mesmo povo, 2, 3 dias depois está dizendo, mátalo, crucifica-le. O mesmo povo, a mesma gente. Então se disse que Mateus apresenta a Jesus como, não só como maestro, sino como rei messiânico, juez del templo, verdade? Autoridade suprema do reino. Esse é Jesus. É o rei humilde chegando à cidade. E claramente habla do versículo 5, verdade? E aqui tu rei viene a ti, manso e sentado sobre um asna. Como esperavam os judeus ao Messias? Como esperavam? Qual era a visão e a expectativa que teriam os judeus para o Messias esperado? Eles esperavam o Messias. Isso estava escrito desde o Pentateuco, toda a lei falava do Messias. Eles sabiam que viria o Messias, um Messias libertador, um Messias salvador. Pero quando Jesus se manifesta, eles estão debaixo do jugo de Roma. Então, se a visão e a expectativa deles para o Messias, era um Messias como chamavam, hijo de Davi. Se é hijo de Davi, viene com o mesmo espírito de Davi. E Davi foi libertador, foi um guerreiro, foi um general de guerra, tuvo muitas conquistas, conquistou cidades, destruiu reinos, conquistou um monte de coisa. Então, se essa história de chamar Jesus como hijo de Davi, em la mente de eles era um Jesus general. O Jesus que venia para destruir o jugo de Roma, para dar libertad a seu povo, assim eles esperavam. Pero Jesus, hermanos, não chegou à cidade em um cavalo branco, como chegavam os generais. Os generais, a característica do general em la guerra, era um cavalo branco que se sentava. Era assim. Quando você vê Apocalipse, quando se desatem os selos, em capítulo 6, vem o primeiro se manifesta com um cavalo branco. Has escuchado os vídeos? Não? Então, o cavalo branco simboliza o general, é o primeiro que viene, é o que manda em todos os exércitos. Então, se eles esperavam esse Messias, esse homem general de guerra que eles iam libertar do jugo de Roma, e sem embargo Jesus chega em um animal de carga. Que lhe parece? Que humilhação, verdade? Para alguém que viene com a expectativa de que vai pelear por nós outros, que vai pelear nossas guerras, que nos vai dar liberdade do jugo de Roma, de pronto chega um animal de carga, um animal comum, que todo mundo teria esses animalitos em la casa, porque é animal de carga, Não era aquele general chegando num cavalo branco com um grande exército, não. Ele chegou em um polino, prestado, que nem dele era tão pouco, foi prestado, com uma multidão de gente que gritava coisas em realidade sem sentido, porque não entendiam o que diziam, porque se mesmo o povo gritava 2 dias depois, 3 dias depois, que deviam crucificar-lhe, verdade? Então estamos entendendo, irmãos, que Jesus se manifestou de verdade como humilde, um homem manso, humilde, que sua guerra, sua batalha não era contra carne nem sangue, como escreveu Paulo anos depois. Amém? Qual era a batalha que travou Jesus? Jesus travou uma grande batalha, uma grande guerra. Ele vindo de verdade travar uma grande guerra. Mas não era contra Herodes, não era contra Pôncio Pilatos, não era contra aqueles que se manifestavam contrários a eles, não. A guerra dele era em outro nível. Amém? Era no reino espiritual. Contra o príncipe deste mundo, contra aquele que escravizava, mantinha escravizado o seu povo, e não somente o seu povo, senão toda a humanidade. A gente está esperando um rei, um salvador que vai salvar um povo, um pouco de gente, ser livrado de seus inimigos. Pero Jesus vem em outra dimensão de autoridade. Amém? E a guerra dele não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Eram esses demônios que mantinham o povo escravizado não barra o jugo de Roma, senão escravizado em o pecado. Amém, irmãos? Era esse rei que eles não veiam. Era esse rei que eles não entendiam. Então, se como é possível que cheguem num polino, isso não é aparência de general, de gente que vai invadir o palácio de Herodes e nos vai libertar, é verdade?
a gente seguramente se decepcionou com Jesus. E se supõe que o hecho de que Judas houvesse vendido ao Senhor foi mais que todo para isso. Bem, hermanos, todo o tempo os discípulos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, toda a gente que seguia Jesus vendo seus milagros, esperavam que esse poder dele de fazer milagros, de mover contra a natureza e todo isso fora usado mais tarde para livrá-los de Roma. Estão vendo aí que pode ser um general de guerra, um Messias libertador, com poderes também sobrenaturais. Outros Messias apareceram antes disso. Muitos Messias apareciam. Muitos profetas se manifestavam nesse entonces, verdade? Pero esse venia com a expectativa de ser libertador. Libertador. Aquele que ia libertar seu povo. E a Escritura dizia que o Senhor ia manifestar um Messias que ia libertar seu povo. Essa promessa foi dada a Moisés no tempo de Moisés. E ao longo da história, essa promessa sempre se repetiu, que Deus ia manifestar um profeta, que ia enviar um Messias Salvador. Então, quando Jesus se manifesta, não somente com essa história de ser Messias, verdade? De ser filho de Davi, mas com poder sobrenatural, eles pensaram, não, estamos bem então, é verdade? Levamos a ganhar a guerra, pero não. Jesus nunca utilizou seu poder para subjugar inimigos humanos. Nunca, nunca, verdade? Nunca utilizou isso, porque a guerra dele não era esta. Amém? Isto para nós outros deve ensinar-nos muito. Amém? Nós outros podemos ter poder, autoridade, conhecimento, unção de milagre de ressuscitar mortos, pero nossa guerra e nossas batalhas nunca deve ser contra o ser humano. Quando nós outros utilizamos nossa autoridade, nosso poder, o conhecimento, ou a unção que Deus nos ha dado, para hacer guerra a seres humanos comuns e correntes como nós outros, e aunque sejam pecadores e perdidos, estamos equivocados. Não estamos entendendo o chamado, não estamos entendendo a quem nos chamou o Senhor. Amém? Se eu lhe hago guerra a você, o que eu estou fazendo? Estou dando cabida ao que o demônio me ataque depois e me cause problemas? Verdade? Porque minha guerra não deve ser contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, de 10 em adelante, vocês conhecem seguramente, verdade? Amém? Nossa guerra não é contra carne e sangue. Pode ter problemas com você, diferenças, discórdias, divergências, pero de aí a passar a outro nível, já estamos equivocados. Esto estou falando de mi persona como hijo servo de Deus em la sociedade, em la comunidade. Quanto mais em la igreja. Porque os pleitos e as discórdias e as confusões em las iglesias, o peso de juízo, de disciplina é maior que quando sucede afuera. A gente afuera fazem atrocidades, roubam, se matam, vendem, se humilham entre si, fazem coisas, atrocidades contra o próximo. Lo fazem no mundo e supostamente não lhes passa nada. Verdade que assim, não lhes passa nada. Seguem suas vidas. Mas já quando isso passa ao nível igreja, aí sim é problema. Amém? Quando nós nos ponemos a pelear dentro de uma igreja, a discutir, a estar com enemistade, a levantar-nos contra uma autoridade espiritual delegada por Deus, estamos totalmente equivocados. Amém? Bem, hermanos, o reino espiritual funciona com hierarquias. Bueno, basta que tu leias capítulo 6, Efésios, quando fala de la armadura de Deus, verdade? Habla de hierarquias. O reino de las tinieblas tem hierarquia. En el cielo, ¿hay jerarquia? Sim, hay. Há querubines, há serafines, há ángeles comuns e correntes, há toda casta, né? Cada quem com sua função, com seu poder, com seu rango, ok? A igreja é um corpo, um organismo espiritual que também funciona por hierarquias, amém? Deus ha dado o governo a uma pessoa e essa pessoa, que seja nome de pastor, de apóstolo, não importa o nome, mas o líder da igreja, essa é a autoridade máxima dada por Deus. A pessoa pode que não tenha sabedoria, pode que nunca haja estudado, pode que hasta dificuldade para escrever ou para expressar não tenha estudo nenhum, mas há uma autoridade espiritual sobre essa pessoa. E é essa autoridade espiritual que deve ser respeitada. Me está entendendo, sim ou não? E nem sempre que eu estou entrando nesse tema, é verdade? Por alguma razão eu estou entrando nisso. Amém? É essa autoridade que deve ser respeitada.
Eu posso não estar de acordo com você, porque tu é a pastora, eu devo respeito a você. Devo entender que a autoridade que está sobre ti não está sobre mim, por mais conhecimento que tenha eu, por mais teologia, estudos e títulos pegarem na parede, a autoridade Deus ha dado a você. Quando você vê a história de Moisés, Moisés buscou uma noiva etíope e se casou com uma mulher africana que não era do agrado de Deus, né? Uma mulher etíope. O que sucedeu? Arão e sua irmã Mariam se levantaram, não, porque não é possível, se levantaram contra Moisés, hicieron um desordem, verdade? E Deus chamou a conta os dois, disciplinou a ambos, e a mulher Mariam quedou com lepra, pegou lepra. Imediatamente, Mariam, isso, alguns chamam de Mariam, Miriam, é a mesma, ou Maria também. Miriam é Maria igual. Agarrou lepra, e disse, hermanos, que, depois nós vamos ler isso aqui agora. O povo quedou 7 dias com o campamento sem poder mover-se, até que ela fora sanada. É decir, então, por uma rebelião contra um liderazgo da igreja, não somente a pessoa que se rebelou queda com lepra, queda castigada e disciplinada por Deus, senão que toda a congregação queda estancada, esperando que haja sanidade. É disso que estamos falando, ok? Então, é muito importante, irmãos, que os irmãos entendam, e por isso estamos falando aqui que Jesus nunca se equivocou e nunca pensou, tenho todo o poder e pode fazer o que quero, verdade? Ele pode haver se levantado contra Herodes, pero havia uma autoridade sobre Herodes. Capítulo 13, eu creio, de Romanos, fala da autoridade, que Deus dá autoridade ao ser humano, né? E essa autoridade deve ser respeitada. Dá autoridade aos policias, devemos respeitá-los. É que está sem uniforme, não importa, pero é polícia igual, verdade? Ou seja, estamos falando, irmãos, que Jesus nunca se brincou la raia, nunca brincou la cerca, nunca pensou, vou mostrar um pouquinho de meu poder aqui. Não. Ele se mantuvo humilde, porque o caminho dele, a direção que ele ia era a cruz. E cruz é lugar de humilhação. Cruz é lugar de estar sujeito, de entender o que Deus quer ser. Entende? Esse é cruz. Por isso diz o Senhor, eu que quero servir-me, tome sua cruz e siga-me. Amém? Levar tua cruz, levar cargas, levar peso, não de pecado, não, levar carga de humildade, né? Cargas e peso sobre tua vida, de entender que tu és uno nesse reino, do qual Deus tem um lugar para ti nesse lugar, nesse reino, verdade? Tem uma hierarquia, tem uma posição. Talvez não estamos todavia vivendo a posição que Deus tem para nós outros. Ele nos está trabalhando, nos está madurando. Amém? E assim funciona no reino espiritual. Jesus nunca se valeu de seu poder. Ok? Se mantuvo firme, por haver dito, não, eu sou rei, dá-me um cavalo branco, quero corona, quero espadas e javelina, quero mostrar a Herodes que eu sou o rei, né? Não. Ele se mantuvo. Eso es como que nos dan una cachetada cada rato, ¿verdad? La humildad que los seres humanos somos tan altos. E às vezes, irmã, essa altivez causa problema não somente a nós outros, senão a todo o corpo. Todo o corpo. Eu não vou ler aqui porque não é o momento, pero estude o altercado que teve Maria, ou Mariam, ou Miriam, com seu irmão Moisés, e com todo o povo, porque Moisés não sei o que, papapá. Sabemos o que passou. Todo o povo quedou 7 dias até que ela fora sanada da lepra, o povo pudo levantar o campamento e seguir viagem. É decir, que mientras há lepra, mientras há rebelião contra a autoridade delegada por Deus, o corpo queda aí estancado. Não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual, não há nada. Estamos aí peleando entre nós outros. Gente que peleia com pastores, essa guerra. Eu he vivido muitas essas experiências. Digo com conhecimento, né? Digo. Sobre esa de Moisés que murmuraba, la palabra habla murmuración, pero es que ellos murmuraban y pecaban, porque lo que ellos pensaban no era cierto lo que Moisés, entonces era la murmuración. Pero estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay que respetar la autoridad, pero siempre y cuando esté esa autoridad, digamos, venga acompañada de la palabra. Porque si no va acompañada de la palabra, digamos, que tiene esta autoridad, pero
yo pienso que, digamos, que yo puedo respetarlo, pero no estoy de acuerdo, digamos, en lo que esa autoridad tal vez dice y que no está conforme a la palabra y tal vez hace cosas que no están fuera de la palabra. Muito bem. Vamos ver então se na história de Davi e Saul, certo? Davi, um jovencito, está cuidando das ovelhas da família, verdade? E aí Deus vê graça nele, manda Samuel derramar azeite sobre a cabeça dele. E havia um rei em uma cidade que chamava Saul, o primeiro rei que existia. Né? O que sucedeu com esse homem Saul? Se pôs endemoniado, porque era um homem totalmente perdido, e o demônio realmente se metia nele, o deixava meio louco. E quem é que ia tocar a harpa para esse homem ser liberto? Era Davi. Né? Davi, com seu salmo, com sua música, o homem tinha seus momentos de lucidez. Muito bem. Davi começou a crescer, porque foi a viver em um palácio, derrou o campo, foi a viver em um palácio, e a partir daí, Saul começa a ver que em Davi havia qualidades e virtudes que ele não tinha, e o envidiava por isso. Então, Davi começa a sair à guerra, regressa com batalhas vencidas, com coisas ganadas em campo de batalha. A gente lhe aplaudia Davi quando chegava, e Saul está assim, ó, lleno de envidia, lleno de envidia e de ódio contra Davi. O que sucede, irmãos? Esse homem começa a perseguir a Davi, e Davi teve mais de uma vez possibilidade de matá-lo, né? De matá-lo mais de uma vez, e Davi mesmo dizia, não vou tocar ao ungido do Senhor. Então, Saul estava bem? Não estava bem com Deus. Era um homem pecador, idólatra, consultava os mortos, consultava bruxas. E Davi nunca estendeu sua mão, nem para falar mal de Saul, nem tampouco para tocar sua vida. Podendo hacerlo, nunca lo hizo. Então, se volvemos ao que está dizendo aí, a pessoa pode estar equivocada, pode ter seu problema, mas o meu problema não é com a pessoa, entende? Nem devo eu generar problemas porque o pastor está malo, porque o pastor está equivocado, porque o pastor cometeu um erro. Não. Aún assim, tenho que respeitar a autoridade que Deus pôs sobre ele. Está entendendo? Estamos falando de autoridade espiritual. É disso que eu estou falando. A lucha no sería contra la persona, sino contra lo que está provocando en esa persona, todas las cosas que están amigos, me parece que están bien. Sim, e pode que o que esteja sucedendo nem tenha nada a ver com espíritos malignos, nada a ver. Às vezes pode ser de madurez, pode ser um problema personal, nem sei. E erros todo mundo conosco, somos seres humanos, verdade? Porque eu quero dizer que a autoridade deve ser respeitada, entende? Se eu não estou de acordo com o meu pastor e entendo que não há condição de seguir, bueno, busco outra igreja, simples. Eu não vou estar aqui fazendo guerra. Porque no momento que estou fazendo guerra a meu pastor, eu estou peleando contra Deus, porque foi Deus que o pôs aí. E Deus o mantuve aí. Aún com seu erro, aún com seu problema, Deus o mantém. Está entendendo? E o único que pode ser assim, quitar um pastor e substituir por outro, é Deus. Estamos falando de uma igreja pentecostal, que é o caso de nós outros, né? Que aceitamos o mover do Espírito Santo, que somos bautizados pelo Espírito Santo, que sabemos que as decisões que tomamos, las tomamos em oração, verdade? Há igrejas que não são assim, há igrejas que fazem por votação. Vamos votar quem será o pastor nos próximos 2 anos. E pum, e fazem a votação, assim não fazem. Não, pero e funciona. Há outras igrejas que você vai para o seminário, estuda há 4 ou 5 anos e vem com título. Ó, já tenho seminário. Então, se o pastor, o liderazgo da denominação, tem que mandar você para ir pastorear em algum lugar, porque já tu tens o título pastoral. Está entendendo? Ora, nós outros não funcionamos assim. Nós dependemos do Espírito Santo, nós oramos, fazendo ayunos, Deus habla, verdade? Então, maiormente nós outros devemos entender a questão de autoridade. Quem sabe um dia vamos entrar mais profundo nesse tema, tá bem? Não é o caso hoje, pero há um gancho que nos derrou aqui o Senhor, tá bem? O Senhor, sendo rei, sendo Deus, não estimou ser igual a Deus, Filipenses 2, de 5 a 11, verdade? Se humilhou a si mesmo hasta a morte e morte de cruz, por lo qual Deus o exaltou hasta o sumo. Por quê? Porque ele se mantuvo em uma posição. Ele vino para passar o que tinha que passar, sofrer o que tinha que sofrer e vencer uma guerra que nenhum ser humano podia vencer.
Porque o ser humano podia vencer a guerra com espada, com exército, com lanças. Jesus não ia usar essas armas. Abra sua Bíblia aí, irmãos. O capítulo... Vamos ver aqui, que tremendo isso. Só que eu encontro esse versículo, já vamos ver. Capítulo 10, 2 Coríntios 10. 10, 3. Tá bem? Vamos a 3. Esto. Pois aunque andamos em la carne, Jesus andava em la carne ou não? Sim ou não? Jesus andava na carne, verdade? Ser humano andava na carne. 2 Coríntios 10, 3. Pois aunque andamos em la carne, não militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Jesús vivió en carne propia, ¿verdad? Isso que Paulo escreveu anos depois. Que aunque ele andava na carne, porque era ser humano, verdade? As armas de sua milícia, as armas de las guerras, de las batalhas que ele travava, não eram armas carnales. Não era espada, javelina, não era a lei humana, não. Eram armas poderosas em Deus, armas espirituais. E qual eram as armas de Jesus? Qual eram as armas de Jesus? Como Jesus vencia suas batalhas? Espirituais, por supuesto. Em primeiro lugar, com a humilhação, com a humildade. A maior arma que Jesus usava era a humildade. Amém? A obediência a seu Padre. A obediência. A oração. Amém? Eram as armas do Senhor que o Senhor usava. Estas são as armas que estão à disposição de nós outros. Para ti e para mim, são essas armas. Humilhação, obediência, oração, consagração, santidade, todos são armas espirituais. Ok? Então, se minha guerra, minha batalha não é contra o homem, contra a mulher, contra o pastor, contra quem seja. É contra os espíritos que andam por aí. Ok? Es interesante porque Efesios 6 solo le dice lo que es una armadura y armas ofensivas de ataque. Efesios 6 solo le dice también únicamente. Y todo es como protección. Sim, sim, Ya sim. también protegido. Exatamente. A única arma de ataque é a espada. O demais é todo defesa. Escudo, tudo mais. Dice que estoy orando en todo tiempo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, diario. Vamos ler, vamos a ler então. Não. O Senhor nos ha dado uma espada para quê? A espada não é um instrumento de defesa, de ataque. Ok? O escudo é de defesa, de proteção, o elmo é de defesa, proteção, verdade? Mas quando falamos de espada, desse estamos falando. E essa espada é de ataque também. De defesa, mas também de ataque. Então, se você tem que resistir ao diabo, sim, tem que resistir. Porque ele vai huir de você, diz Santiago, verdade? Mas também é uma arma de ataque. Por exemplo, se você começa a orar por alguém, uma pessoa que tem um problema espiritual, tu começas a orar por uma pessoa, você está atacando o reino de la tiniebla que mantém essa pessoa que está agobiada com seus problemas, ou aturdida, ou oprimida, verdade? Você está guerreando, peleando a favor dessa pessoa. Você se está ponendo como intercessor. Aqui está Deus, aqui está você e aqui está o pecador. Entende? Esse é o papel suyo, intercessor. Ó. Aqui à direita há um espírito chamado acusador de los hermanos. Esse está acusando a pessoa. Então, se você põe entre o pecador e Deus e diz, Senhor, não castiga, não lo disciplina, tenha misericórdia dele. Aonde há alguém acusando, há um intercessor peleando para que essa pessoa seja livrada e tenha misericórdia de Deus. Então, se de verdade você vai entrar em uma guerra,
Amém? Você deve resistir ao diabo quando vem com tentação contra você, verdade? E outras coisas mais. Pero há momentos que tu tienes também atacarlo, porque ele é astuto, verdade? Hay un versículo en Ezequiel, si no me equivoco, el 20, que dice: tú puedes buscar a decir, busca a un hombre que se pare En la brecha. en el pueblo para que levante batallas. Sim, poner na brecha. Yo no lo destruyo. Uhum. Voy a ver si me lo encuentro, pero yo sé que- Esse é o caso do intercessor, poner-se na brecha, verdade? Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. Si usted tiene una lucha, digamos, si usted tiene una lucha espiritual, Aham. y por ejemplo, ese día tal vez ha sido un día muy, muy terrible, digamos, usted es muy atacado. Y usted ese día pasa con una aflicción tan grande, o sea, con una aflicción en su espíritu, Ujú. usted no entiende por qué usted tiene esa aflicción de espíritu acerca de ese problema. Y al siguiente día, usted tiene mucha paz y sigue los días y usted no entiende qué pasó y por qué. ¿Por qué el problema ahí está? Pero ¿por qué usted tiene esa paz? ¿Y por qué, digamos, por qué usted sintió tanta aflicción ese día? Eso. Puede ser que ese día se decidiera algo, pasar algo en el reino espiritual y usted no lo puede discernir espiritualmente. Às vezes são batalhas espirituais que está travando, que você fisicamente não se dá conta, pero siente em tu físico, por exemplo. Às vezes a pessoa desperta pela manhã como que se levou uma paliça, verdade que assim? Llena de dolor aqui, dolor allá. Ou seja, alguma batalha espiritual, tu espírito travou na madrugada que tu não veias. Algum ataque tu você. Né? E muitas vezes quando está metido em um problema de aflição, de um sinfim de situações, e tá aquela tribulação tremenda, e outro dia, como se nada, aquela paz tranquila, como se não houvesse acontecido nada. Podemos entender de muitas formas isso. Podemos entender de ataques espirituais contra você. Podemos entender que há alguém intercedendo por você. Vês? Há alguém que ora por, talvez, por pastor, do liderazgo, gente que está clamando por você, e tem esse momento de refrigério, de paz. E o problema não foi solucionado, pero Deus te ha dado um pouquinho de força para sobrelevar aquilo e seguir, até que a vitória chegue, ok? Então, de aí é o papel e a importância de um intercessor. Ok? Seguimos, hermanos. Todo isso estamos falando por quê, hermanos? Para ver o papel de Jesus, como ele se mantuvo na posição de humilhação. Ele nunca se valeu do poder que tinha, verdade? Da autoridade que tinha, da glória que tinha, que havia deixado com o Padre. Pudo haver em algum momento chamar ao Padre e dizer: Senhor Padre, mandar-me alguns ángeles para enviar-me um pouco de minha glória que aí está para enfrentar essa gente. Não, ele se mantuvo e entrou na cidade com essa aparência de humilhação, de mansedumbre, verdade? Sabendo o que ele esperava, ok? Glória a Deus, hermanos. Perguntas? Nada de pergunta? Hermanos, quero dizer uma coisa para vocês, tá bem? Está pensando isso na casa e tem que falar isso. Quero que os hermanos entendam e orem sempre, orem durante a semana, orem por o que estamos fazendo aqui, ok? Não lo venham apenas que uma oportunidade de estudar, vamos estudar. Não, é muito mais que isso Deus está fazendo com vocês. Eu digo isso porque há muitos anos cheguei a uma igreja, eu venia de brujeria, lleno de problemas, lleno de demônios, e me deram a oportunidade de estudar. Não tinha como pagar o seminário, e a diretora me disse: veja, Pedro, entendemos que tens intenção de estudar, de capacitar-te, mas vamos proponer-te algo, te damos uma beca, e você cuida da igreja não, da escola, porque era uma escola mesmo, várias 2, 3 plantas, salas por todo lugar. Mantém-nos asseio general, limpa, prepara as aulas e tu vai estudar com nós outros, tá bem? E aí comecei a estudar. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos?
que o que vocês estão fazendo aqui, eu já passei por isso aí. Já passei por isso. De estudar e às vezes nem entender muito o que dizia o professor, porque era outro nível, havia professores com muitas experiências e que falava não de um básico, falava de um intermediário já para avançado, né? E eu que estava aqui batendo, pero era muito, leía muito na Bíblia, leía muito, né? Então, por ler muito, a mente foi abrindo, Deus foi dando inteligência e sabedoria. E les digo uma coisa, irmã, o tempo que vocês estão aqui hoje, não é coincidência, não é causalidade, não é porque tu podes pagar que tu estás aqui, em absoluto não é por isso, ok? Ok? Entendam claramente que Deus está projetando e sembrando algo no espírito de vocês, que em um determinado momento isso se vai manifestar. Eu, quando comecei a estudar, não tinha eu essa visão. E jamais ia saber eu que um dia seria enviado para as nações a predicar a palavra. Nunca. Né? Eu comecei a estudar porque queria aprender, apenas isso. Pero Deus estava sendo algo que eu não veia. De la mesma maneira eu sei. Então, por isso que eu digo, valorem esta oportunidade, valorem. Estudem, leiam, investiguem, não se quedem apenas com o que o pastor Pedro falou. Não, não, não. Eu não estou dizendo todo aqui, nem é como dizer todo. Não domino toda a verdade, porque nadie la domina, verdade? Então, valorem esse tempo, porque les vai servir para mais. Vieras que eso que usted dice, van 2 sábados que a mí me han agarrado algo extraño. Digamos, el sábado que pasó, yo no quería venir, pero es algo, es que no sé cómo explicarlo. Y hoy es algo como que yo no quiero, ¿me entiendes? Como, no sé cómo explicarlo. Eu sei como explicar. Eu não sei. De que yo no quiero venir, pero ya cuando yo estoy aquí, a mí me encanta, de hecho yo le digo a uno mismo, a mí me encanta estar a mí me encanta el curso, porque me encanta, pero yo estoy en mi casa y me ha pasado que es un peso, digamos, y no quiero venir, y ahorita lo analizado lo que dice. De isso estamos falando. Há uma batalha espiritual sendo travada contra vocês, contra o tempo que estão aqui. Amém? Eu sei. ¿Cómo le van a decir? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A veces, y eso es por las malas veces, uno se ocupa mucho de su trabajo, de su secundario. Yo sé que son pensamientos que uno, que Jesús enseñó, claro, un muchacho que me envió al trabajo, que sí, no fue, yo digo que no iba, Y fue. al final yo puedo tener el deseo de no querer ir, pero si vengo, hago bien, Sim. partiendo de la señal de Jesús. Estamos... Aunque en el momento que ellos lo propongan, tal vez no tengan la gana, y ya tal vez no tengan la gana, pero vino. Y Jesús pregunta al final, ¿quién fue el que hizo bien? Sí. ¿Le dijo que iba y no fue? ¿O Sí. le dijo que no lo dijo? O que foi, evidentemente. Entonces, ya eso lo desarrolla como un carácter de no, esto me conviene. Bem, irmãos, nós venimos desse mundo com muitas situações. Por exemplo, quantos de nós outros, quizá, hemos começado coisas e não hemos terminado? Há pessoas que vêm com esse transpondo, verdade, histórico de sua vida, começam um curso e não termina, começa não sei o que e vai, e algo passou, desiste, já vai para outra coisa, sabe? Então, se no reino espiritual que estamos falando e do que estamos estudando aqui, isso pode volver a suceder. Pessoas que começam aquele entusiasmo, sim, ao rato vai. Ah, não, hoje não vou, depois sim, amanhã pode ir outra vez. Depois você assiste o vídeo, depois que o pastor vai poner o vídeo. Uma coisa é você assistir o vídeo, outra coisa é você estar aqui. Está entendendo a diferença? Uma vez você escutar o culto que foi gravado de domingo, você quer ir na casa vendo saprista, depois assiste o culto e na tele. E outra coisa é estar aqui presente. Onde se move o Espírito, onde há um ambiente preparado por Deus para ser o que tem que fazer. Sim ou não? Então, é isso. Então, se valorem, peleiem-se. Nós outros hemos estudado Mateus 11. Eu quero ler isso aqui outra vez para que vocês gravem firmemente no coração de vocês. 11, versículo 12. Desde os dias de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ok? Sufre violencia. ¿Qué diz aí? E los violentos lo arrebatam. Amém? Nós temos que violentar nossa carne, nossas ganas de não fazer nada, de não seguir
em aquilo que empezamos, entende? Violentar-me eu com tal de hacer lo que Deus me mandou. Estamos falando aqui que os violentos lo arrebatam. E Lucas habla que lo que se esfuerzam, Lucas 16, vê o que disse Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 16 diz assim: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, 16. Entonces Mateo habla que los violentos lo arrebatan, habla de una violencia, ¿cierto? Pero Lucas habla, dice aquí, que todos se esfuerzam, então tem que haver um esforço. Amém? Estamos falando, irmão, que estudar a palavra é algo espiritual. Não estamos apenas estudando teologia por ser teologia, não. Estamos falando de algo espiritual. A palavra de Deus é algo espiritual. E há espíritos malignos que não querem que tu entendas a palavra. Porque o momento que tu mente se abre, já tu deixa de ser enganado por Satanás. Já as tentações, tu já tens poder e autoridade para repreender toda tentação e todo o pecado que venga sobre ti, porque tu tens palavra, conhecimento. Amém? Então, se digo e repito, irmãos, valorem esse tempo, porque por algo Deus se está movendo nesse lugar. Amém? Eu não sei como estava a igreja antes, porque eu tive contato com essa igreja, né, há bem pouco tempo, né? Incluso quando sucedeu a campanha aí, e depois da campanha, quanta coisa sucedido aqui? Quantos câmbios han passado na igreja? Quem pensou olhar na campanha, né? Deus já haciendo coisas, Deus movendo coisas, né? Hoje vocês estão sentados estudando aqui. Quando podiam pensar que estariam estudando aqui na igreja? Quando? Quizá tinha esse sonho de fazer um curso não sei de onde, pero aqui nunca imaginava eu sei que Deus ia trair uma escola para cá, para dentro. O que lhe parece? Creem você que isso é casualidade? Ou creem que o pastor Pedro está aqui por o dinheiro que me dão? Não, para nada. Há um propósito de Deus, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. Há um propósito de Deus muito claro. Muito claro, e vocês têm que manter-se firme, porque o inimigo vai buscar uma forma de entreter um, de desanimar outro, de que algo suceda e tu diga, já não vou seguir mais, porque de por si. Tomem cuidado com isso. Porque quando falamos de estudar a palavra, sempre vão haver obstáculos, resistências. O inimigo vai poner qualquer coisa para que tu te desvie. Por quê? Porque é essa palavra que nos mantém. Essa palavra. Amém? Glória a Deus. Que tremendo isso aqui, ó. Sim, Ezequiel, busquei entre eles um que se pusierem na brecha, verdade? Vamos ler aqui para que os irmãos apuntem aí. E busquei entre eles homem que hiciese vallado e que se pusiese na brecha delante de mim, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese e não lo hallé. Deus está buscando um homem, vea. Disse aqui, ó, vê que profundo é isso aqui, ó. Disse, se pusiese em la brecha delante de mim, a favor de la tierra. Não era a favor de uma alma, não era a favor de uma nação, era a favor de todo o universo. Isso é um nível de intercessão mais allá do que podemos entender. Para que vocês entendam o poder que Deus deposita sobre aqueles que intercedem, que oram por outros. Entende? Às vezes um se põe a orar e diz, ai, será que Deus está escutando? Ou, aqui está dizendo, que pusierem na brecha é a favor de la tierra. Quanto pecado contra a coisa havia aí. E disse, para que não la destruísse e não lo hallé, não encontrou assim. Amém, irmãos? El de Charles Davis, Daniel Nash, pastor, es de la bibliografía que llegaba días antes, semanas antes, y Daniel Nash se metía en oración, intervenir con Charles Davis,
es lo que han leído Gabriel. Claro, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon llegaba a predicar, era tremendo, hablaba, pero eso te digo, la niña oraba y intercedía. ¿Por qué la intercesión? Tal vez muchos no la entienden. La intercesión no es una oración tan pasiva. No. Orar é uma coisa, interceder é outra. No. Y la Biblia lo describe en algunos puntos como agarrarse los cuernos del altar, Ajá. como hizo el hombre con el ángel, no me responden, y aquí no me voy, Así es. y aquí me quedo hasta que haya una respuesta. Entonces, la intercesión no es una oración tan pasiva, por eso al final el Señor ahí dice, no lo ayude, porque tiene que haber alguien que realmente esté dispuesto a Pague un precio. los cuernos del altar, como la Biblia lo describe, aquí no parar, Uhum. y así, y ahí, Assim é. tú te muevas, aquí no me muevo. Agora, imagine-se usted, hermanos, Deus dá a um líder, o líder de uma congregação, né? Deus lhe dá o poder e a autoridade a essa pessoa para estar ao frente de uma congregação, né? É como um Moisés, certo? Ao frente de um povo, à frente de uma congregação. Então, sobre essa pessoa, Deus lhe dá poder, autoridade. Deus lhe dá tanta autoridade que a sua voz, os demônios se sometem e se vão. Verdade? Veja quando aqueles discípulos de Jesus não lograram echar fora um demônio de um ninho, e de ré disse o papá, eles tentaram, mas não lograram, e o Senhor disse, essa casta só com ayuno e oração, verdade? Pero o que Deus estava dizendo? Porque faltava fé nesses homens, a autoridade teriam, lhes faltava era fé, verdade? Então, quando Deus põe uma pessoa de líder em alguma congregação, em uma igreja, essa autoridade está sobre essa pessoa. E se eu não entendo que essa pessoa paga um preço de santidade, é o preço de seu tempo, de sua vida, de todo, para estar ao frente, intercedendo por um povo, porque um pastor não é pastor de si mesmo, nem de sua família, é de uma congregação, irmãos. Quanto pecado, quanta desordem, quanta rebelião há em meio do povo, e o pastor está delante de Deus clamando por esse povo. O que lhe parece? Está entendendo? Aí vou eu, em minha madureza, e me levanto contra o pastor. O que lhe parece? Como eu vou levantar contra alguém que está delante de Deus peleando por mim? Entendem sim ou não? Está entendendo sim ou não? É uma falta de entendimento. Pero a palavra nos vai ajudando a madurar e a crescer e a ver certos erros que cometemos na igreja. Eu digo isso, irmãos, com conhecimento de causa, porque nesses 23, quase 24 anos de estar aqui, he enfrentado dezenas de situações semelhantes. E em todas les he ensinado a la gente, veja, que o pastor pode estar equivocado. Pero cuidadito com tu boca. Porque de la murmuração Deus não se agrada. ¿Se acuerda? Foi a murmuração que Deus castigou o povo de Israel. Maria, Arão e os filhos de Coré. E quanta batalha tiveram essa gente porque murmuravam, porque se levantavam. O que é a murmuração? É estar a ver, ó, verdade? Você está em uma reunião, todo mundo concorda, tá, tudo bem. Termina a reunião, cada 2 ou 3 conversando assim. Isso é murmurar, verdade que sim? A mim não me gusta, a mim não me nasce. Isso é murmurar e Deus não se agrada. Então, se a autoridade, Deus a pôs sobre um líder, e essa autoridade deve ser respeitada. Ok? Tome sempre cuidado, irmão. Você pode ter problema com tu pastor, com tua pastora, com tu líder, mas nunca se levante em discussão, em pleito, em murmuração, porque, uau, há um problema grave aí. Amém? Devemos respeitar. Y que tienen que entender que si la persona no tiene el conocimiento Madurez. que en él o en ella hay una autoridad que la oveja debe respetar. Sí. Entonces, que les iba a los más jóvenes. Bien, hermanos. No sé yo si yo ya les voy a poner allá, o sea, en algún puesto, pero yo digo que nosotros somos obreros que nos estamos preparando. Imagine-se usted, se eu me pongo a hacer a guerra a mi pastor, certo? O que pode suceder? Quando eu quero travar minhas guerras contra o demônio vai dizer, tu não tens autoridade?
Tu peleas contra a autoridade que ha sido delegada por Deus? Como vienes pelear contra mim agora? Está entendendo? É uma contradição, verdade que sim? Então, eu tenho um seminário de intercessão e de guerra espiritual muito profundo, muito tremendo, e trato muito desses temas, da questão da autoridade espiritual. Como é importante entender, são mistérios que estão aí na palavra, vários passagens bíblicos você vai ver, o assunto da autoridade espiritual, de como uno deve aprender e obedecer essa parte. No momento que eu não me sujeito à autoridade, eu tampouco terei autoridade para pelear minhas guerras e minhas batalhas. Entende? Eu estou desnudando meu líder e estou sendo desnudado delante do diabo. O que lhe parece? Está entendendo? Eu estou falando mal de meu pastor. Eu estou exponendo a desnudez dele. E pode ter problemas humanos, pecados ou caráter. E eu estou falando e murmurando, e estou desnudando meu líder. Pero eu também, delante do diabo, estou sendo desnudado. Quando quero eu pelear minhas batalhas, o inimigo vem e me ó. Amém? Não sei porque Deus nos leva a esse tema, mas eu lhes digo, respeitem seu pastor. Ok? Nunca alcem a voz contra seu pastor. Não o hagam. Pode estar equivocado? Sim, seu pastor se equivoca, comete errores. E tampouco vão dizer, não, é um rio do Senhor. Não, claro que sim. Vamos conversar, senta aqui, cometeu um erro, nos humilhamos, pedimos perdão e seguimos adiante. Mas nunca ser de guerra a uma autoridade delegada por Deus. Porque não estamos obedecendo. Vamos ler aí Romanos, irmãos. Vamos em Romanos. Diga. Romanos 13. Romanos 13, 1. Someta-se toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice ahí? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, leia e subraie tu Bíblia, eu te presto meu lapicero rojo, talvez tenha por aí, tá bem? De modo que, amém, quem se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. E los que resistem acarreiam, que diz aí? Condenação para si mesmos. Aqui não está falando Paulo sobre autoridades espirituais, necessariamente. Ele está falando de autoridades. Versículo 3 disse, porque os magistrados, não eram autoridades eclesiásticas, verdade? Era todo tipo de autoridade. Não estão para infundir temor ao que hace o bem, sino ao malo. Quieres, pues, no temer a autoridade? Haz lo bueno e tendrás alabanza de ella. Porque és servidor de Deus para tu bem. O policia, o juez, o ref, seja de quem seja que esteja revestido de autoridade, disse que na Bíblia que és servidor de Deus para tu bem. Pero se haces lo malo, teme, porque no en vano lleva a espada, pois é servidor de Deus, vengador para castigar ao que hace lo malo, por lo qual é necessário estarles sujetos, não solamente por razão do castigo, sino também por causa de la consciência. Você vai obedecer não por medo, verdade que sim? Não por medo. Não obedeces a la autoridade por medo ao castigo, sino por reverência, por temor de Deus, por reconhecer que a autoridade que está aí foi autoridade delegada por Deus, ou seja, por questões de consciência. E estamos falando aqui de autoridade secular. O Paulo está falando aqui. Ele não está falando aqui de apóstolo, de pastor, não, autoridade secular. Quanto mais autoridade espiritual, verdade? Ok? Hebreu 13 também fala disso. Bom, enfim. Por que entramos nesse tema, irmãos? Porque estamos estudando
de cómo fue que Jesús se manifestó. Él era rey, de verdad era el hijo de David, era el Mesías esperado, era el libertador, sí lo era, todo eso lo era, ¿verdad? Pero él nunca se brincó de la raya, dice Filipenses. Me gusta eso. Filipenses 2, de 5 a 11, dice, haja pues, 2, de 5 a 11, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho, pues, espera, yo soy Dios, yo crié todas las cosas, ¿cómo voy a someterme a autoridad de un Poncio Pilatos, de un Herodes, de un escriba, de un fariseo, de esos pecadores? Dice aquí, hermanos, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era Dios, sí lo era, pero se mantuvo en su humanidad. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un siervo, ¿qué tiene que hacer un siervo? Obedecer, someterse, sujetarse, humillarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, ahí es que está el resultado. Dios le exaltó. Amém? Mejor é humilhar-se que exaltar-se, verdade que sim? Diz a palavra que Deus resiste ao soberbo e exalta a los humildes. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que queda, espero que isso quede marcado aí no coração de vocês, tá bem? De como foi que Jesus se manifestou, entrou em Jerusalém. Não entrou com aquela aparência de general, não entrou em um cavalo branco, verdade? Com autoridade, com espada, com grande exército, não. Entrou com um animal de carga e quem venia de trás dele era um povo. Aí havia gente enferma, endemoniada, gente desahuciada pela sociedade, gente humilhada, era o exército que ele venia de trás dele. Ou seja, em nenhum momento ele mostrou autoridade, agora estou entrando aqui, sou eu o rei. Não. Então, eu creio que isso nos ensina muito, verdade? E que podamos entender nossa posição no reino espiritual. E o reino espiritual se move por hierarquia, por posições de autoridade. Amém? Se queremos alcançar posições de autoridade no reino, devemos someter-nos. Jesus disse que queira ser primeiro, se haga servo, verdade? O que queira ser grande, se acorda? Se acorda os hijos de Zebedeu, queriam sentar primeiro à esquerda, outro à direita, e disse, o que queira ser grande, sei o que vai servir. É isso. A forma de que nós vamos obter autoridade espiritual é humilhando-nos, sujetando-nos, obedecendo. Essa é a maior forma. Se eu quero ter autoridade sobre demônios, autoridade sobre espíritos de enfermidade, humilhe-se. Amém? Ser humilde. Aprenda. Ser uma pessoa ensinável. Escute mais e hable menos. ¿Ves? ¿Tienes tu razão? Tenho razão, mas eu prefiro. Davi tinha razão? Sim, toda a razão do mundo tinha Davi para matar Saul. Ele disse, não vou poner minha mão em ungido de Deus. Aunque o ungido esteja em pecado, esteja perdido. Eu não vou tocar a unção que está sobre ele, porque Deus pôs a unção sobre ele. Pá, quantas vezes? Para mostrar. Sim. E na posição que ele estava não havia reação, verdade? Porque estava aí sentadito haciendo las suyas, ¿verdad? Amém, irmãos? Queres ter autoridade? Humilhe-se. Obedeça, seja humilde. A Deus não lhe agrada a altaneria, verdade? A altivez. Se Deus te ha puesto em um posto de autoridade, entenda que tu estás para servir e não para ser servido. Amém? Eu não sou pastor para manter toda minha carga de autoridade sobre a gente e subjugar a gente. Não, eu estou para servir. No reino espiritual, no reino de Deus, as coisas são inversas, a la inversa. Veja, hermanos, o que disse Jesus quando a mulher,
La mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Vino a pedir que pusiera sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ve lo que dice capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Vea, la inversión del reino de Dios é toda a inversa. Em um mundo, é o grande, é o poderoso, é o que manda, é o que somete aos demais, é o que humilha, é o que demonstra autoridade e pisoteia todo mundo. E no reino de Deus diz que não será assim, sino que o que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. E o que quiera ser primeiro entre vosotros será vuestro siervo. Vê? A inversão é diferente. No reino de Deus as coisas são diferentes. Quanto maior seja tu posição e tu rango no reino de Deus, mais servidor tu debes poner-te delante de la gente. Que lhe parece? A gente hoje dia não entende isso. E vive em uma igreja como que não, eu sou o pastor, por favor, não me toque, não me mirem. Me sirvam, vem, eu sou o pastor, dá-me isso, dá-me aquilo. Me sirvam porque eu sou o pastor. E no reino de Deus não é assim. Quanto maior seja tu posição, tu crescimento, tu desenvolvimento, os logros alcançados no reino de Deus, mais siervo tu tienes que ser. Mais humilde tienes que actuar. Amém, igreja? Aleluia. Deus está falando, eu creio que aqui, verdade? Ou não? Por algo Deus está falando isso aí, hein? Deus sabe por quê, verdade? Amém? Repito. Não importa a posição que você alcance na igreja. Amém? Não importa a unção que Deus te dê. Talvez a unção que tu tenhas não é a mesma que tenho eu como pastor. E a lo mejor em algumas áreas Deus usa mais de você que a mim. Pero isso não é dizer que tu és superior a mim. Está entendendo? Em hierarquia espiritual. Tu pode ter mais conhecimento porque foi à universidade, estudou a Bíblia, é teólogo, tem conhecimento. E eu como pastor não tive muito conhecimento, tropeço nas palavras, cambio Davi por Saul, Nicodemos por Juan, verdade? E tu está aí com tua teologia, pastor, que tonto. Está entendendo? Que lhe parece? Deus não mira, hermanos, nossa capacidade alcançada ali afuera. Disse, nós entendemos assim que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Amém? A los que Ele chama, não são os doutores da lei, os fariseus que conheciam todo. Chamavam Pedro, que nem quizá escrevia seu nome sabia. A esse Deus o levantou como líder da igreja. O que lhe parece? Amém? Então, se entendamos isso, tá bem? Jesus nos está ensinando coisas muito profundas aqui. Talvez isso pueda melhorar a relação de vocês com Deus em primeiro lugar, a relação de vocês com o liderazgo da igreja. Não sei se está havendo algum problema, pois se está havendo, já Deus está falando por alguma razão, verdade? Amém? E se mantenham firmes, crendo e sabendo que Deus nos está dando a oportunidade de estudar. A partir desse momento que tu está sentado aqui, escutando o que tu está escutando, já não eres mais inocente. A inocência está a tal momento que o conhecimento toca teu coração. Amém? A palavra diz que Deus perdona nossos pecados cometidos no tempo da ignorância. Sim ou não? Sim ou não? Incluso esses pecados, nem consequência vai haver. Porque os cometimos na ignorância, nem sabíamos. Pero ao momento que eu tenho o conhecimento, se vou a cometer eu mesmo, bueno, aí sim, ó. Amém? Há perdão? Sim. Pero há consequência que viver e sofri-las. Então, se é o momento que você tem conhecimento e está tendo acesso a coisas que tu não conhecia antes, Deus está dando a oportunidade que tu mente se abra. E já deixe de ser ninho, já deixe de ser aquele ninho que anda sempre peleando, reclamando, murmurando, descontento. Não, agora tu, ó, escute mais e hable menos. Porque Deus está destapando nossos ouvidos espirituais para entender coisas que estão aqui que não sabíamos que estavam aqui. Amém? Então, quem hace Deus primeiro abre nosso ouvido e mantém nossa boca, ó,
Já te has perguntado, hermano, por que temos nós outros 2 orelhas e uma sola boca? Já te perguntou isso? Por que será, verdade? Por que Deus não nos deu 2 boca? Verdade é assim? Deus foi sábio, verdade? Deus 2 ouvidos. Escuchar mais e falar menos. Ai, ai, ai. Amém, hermanos? Vea, e vocês como igreja estão sendo elevados a uma dimensão maior agora. Não importa o nível de conhecimento, de entendimento que cada um está tendo. Claro, não todo mundo vai subir igual. Uns mais, outros menos, porque todos estão sendo levantados na reino espiritual. Estão exponendo-se. Amém? Exponendo-se delante do acusador de nossas almas. Quanto mais subo yo no reino espiritual, maior a resistência e os obstáculos que vou ter. Uma coisa é eu estar sentado aqui como novo convertido, peleando minhas batalhas. Outra coisa é quando já a igreja vê algo em mim e me dá uma responsabilidade. Agora a responsabilidade tua é manter a igreja enlaceada, limpa, limpar o banho, acomodar todo. Oh, já não estás mais sentado. Há uma responsabilidade sobre você. Ah? O que passou? Então Deus está falando, amém? É Deus falando aqui. Hazlo com responsabilidade. Hazlo com temor lo que te vem a mano. Porque tu já deixa de estar sentado, agora há uma responsabilidade sobre ti. Amém? Estamos falando de asseio. Pero quanto mais alguém que agora passa a ter a oportunidade de estar aqui. Isso aqui é um lugar sagrado, irmãos. Que um pastor te dê o privilégio de passar aqui e abrir um culto. Imagine-se que todo o inferno te está mirando. Já não estás allá varrendo o piso, limpando a cozinha. Agora tu estás aqui. Esse ambiente aqui, irmãos, é outra hierarquia, é outro nível espiritual, é outra dimensão. É o que separa aqui. Já seja para predicar, já seja para falar da ofrenda, já seja para ser alguma coisa espiritual, é outro nível. Então, se tu passa de estar sentado ali para estar aqui, as dimensões são distintas, espiritualmente falando. Já as batalhas que tu travavas ali, quando passas aqui, o nível de batalha é outra. Porque já tu estás acessando o reino espiritual com palavra de autoridade. Tu agarra o microfone e começa a orar. Senhor, abrimos o culto hoje. Repreendemos todo o demônio. E os diabos estão te mirando aqui. Tá vendo? Sim ou não? Aí tu termina de aqui, abre o culto, tocou tua alabança, tá? E vai pecar ali afuera. O que vai passar com você? Ou te levanta contra a autoridade do pastor, o que vai passar com você? Toda a suposta autoridade que tenias aqui, você perde aqui mesmo. Porque ali afuera o diabo te vê e te diz, não, tu é rebelde, tu é um homem que anda em rebelião. É uma pessoa pecadora que não te ha convertido. Aqui vive na aparência, para ali afuera eu te vejo. Me está entendendo, irmãos? Então, tome muito cuidado com isso. O que Deus está fazendo com vocês, irmãos, los está levantando. E vocês vão dar-se conta nisso porque vão sofrer algumas batalhas. Já a irmã está vendo aí. Um dia quer vir, outro dia quer estar em uma casa. Será que isso é natural? Não, é uma batalha espiritual que está sendo travada. Desde o princípio, eles dizem, irmãos, a classe começa às 4. Que hora começamos hoje? 4h25, 4h30, não sei. Está entendendo? É uma batalha espiritual ou não é? Tu pode chegar às 4, tu vives aqui cerquita. E por que não chega? Ah, porque você me fugou um polho, tu porque correr atrás do polho. Ou porque o perro, ou porque você me ponchou a moto, bem o momento que me monto a moto. Que isso é casualidade, é coincidência? Não, mas... Ah, sim, porque o pastor Pedro não usa café com língua, então vamos comprar o pão. Vocês estão metidos em uma batalha espiritual, entendam isso. Tomem cuidado, entendam isso. Há uma batalha sendo travada aí, querendo impedir que vocês avancem. Amém? Querendo que vocês sigam o que eram antes, o que haciam antes. Que eram gente peleoneira, que discutia, que apontava o dedo na cara um de outro. Já não mais. Já não mais. Agora estamos acessando o conhecimento. Esse conhecimento não apenas nos liberta, senão que nos dá autoridade.
Esse conhecimento. Liberta e dá autoridade. Amém? Não basta ser livre, tem que ter também a autoridade que esse conhecimento nos dá. Amém? Glória a Deus. ¿Alguien tiene horas por ahí? 6:03. Bueno, hagamos intervalo entonces, ¿amén?